Oi, pessoal, espero que esteja todo mundo bem em casa. Vamos dar continuidade hoje à nossa escola bíblica dominical. E na aula de hoje nós vamos ver um pouquinho mais sobre a história de Paulo, que aconteceu depois da conversão dele, que vocês viram na aula passada. E para a gente poder começar a nossa aula bem, a gente precisa fazer uma oração. Vamos falar com Deus agora. Deus Pai, muito obrigado por mais esse dia, muito obrigado porque toma conta de mim, da minha família. Me abençoa nessa aula, que eu possa aprender com a carta de Paulo, a como ser um cristão, a como largar o meu lado pecador e poder me aproximar de Ti, Pai, a seguir os Teus ensinamentos. Te peço que me perdoe, te peço que me proteja e me abençoe. Em nome de Jesus, amém. Bem, e para louvarmos a Deus, vou pedir a ajuda do Samuel para cantar uma música para a gente, para nos ajudar agora. Então vamos lá, Samuel. Vamos lá. Viver pra quê? Pra que viver? Meu amigo, eu te digo porque a vida tem sentido somente com a luz. Viver para a família, pros amigos, mas primeiro pra Jesus. Viver pra quê? Pra que viver? Meu amigo, eu te digo porque a vida tem sentido somente com a luz. Viver para a família, pros amigos, mas primeiro pra Jesus. A parte ruim e para as drogas, Não! e pro diabo, idolatria, feitiçaria, ódio, impureza, imoralidade, libertinagem, dissensões e facções. Aí o ciúme, discórdia, egoísmo, inveja. Isso eu quero não, de jeito nenhum, nem pra mim e nem pra você. Viver pra quê? Pra que viver? Meu amigo, eu te digo porque a vida tem sentido somente com a luz. Viver para a família, pros amigos, mas primeiro pra Jesus. Amar ao próximo. Sim! Me dê um abraço. Eu dou! Um abraço aí, quem tá perto de você. Se vivo para Cristo, recebo do Espírito domínio próprio, mansidão, fidelidade, amabilidade. É isso aí! Paz, amor, alegria, paciência e bondade. Isso eu quero de verdade, e eu quero pra mim e pra você. Viver pra quê? Pra que viver? Meu amigo, eu te digo porque a vida tem sentido somente com a luz. Viver para a família, pros amigos, mas primeiro pra Jesus. Viver para a família. Viver para a família, pros amigos, mas primeiro pra Jesus. Viver para a família, pros amigos, mas primeiro pra Jesus. Jesus. Oh yes! É isso aí. Bem, então eu vou usar hoje a linha do tempo para a gente fazer uma retrospectiva rápida do que a gente viu, tá? Ano passado a gente viu o Antigo Testamento, começou lá com Adão e Eva, e esse ano a gente começou a estudar o Novo Testamento. Começamos com o nascimento de Cristo, depois o batismo, depois teve a crucificação, ressurreição, dia de Pentecostes. E na última aula, vocês viram com a professora Jéssica, a história de Saulo, né? Que também era chamado de Paulo, né? Que era um perseguidor dos cristãos. Ele mandava matar, mandava prender os cristãos. Até que um determinado dia ele
numa viagem, né, que ele iria perseguir os cristãos, ele viu uma luz e escutou uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E era Jesus, né, falando com ele. Então, a partir desse dia, Saulo foi transformado, né? E na história de hoje, que é uma continuação, notem que Paulo, né, vai estar preso hoje e aí eu vou contar um pouquinho porque que ele foi preso e nessa prisão ele escreveu uma carta, né? Eu vou falar um pouco sobre essa carta, onde ele vai ensinar o que é que os cristãos devem fazer, tá bom? Se a gente seguir a linha do tempo aqui, depois dessa história de hoje, vocês vão ver que muito tempo depois vai aparecer, tem o que aqui na linha do tempo? A nossa igreja, ou seja, nós fazemos parte da igreja de Cristo. Nós estamos nessa linha do tempo, sendo que a gente está muito na frente dessa história que nós vamos contar hoje. Essa história aconteceu muito tempo atrás, tá bom? Bem, vamos começar com a contextualização, para a gente entender um pouco, quando chegar na história, entender um pouco melhor. Bem, eu já mostrei essa imagem para vocês, né? O homem, ele é pecador. Então o homem, ele está do lado, vejam nessa imagem aqui que tem um precipício, né? E o homem está afastado de Deus, porque o homem é pecador, ele não consegue se aproximar de Deus sozinho. Para ele deixar de ser um homem pecador e conseguir se aproximar de Deus, ele tem que ter essa ponte. Qual é a ponte? A ponte é Jesus Cristo. Tá vendo aqui, ó? Que se eu tirar Jesus Cristo, não tem como eu me aproximar de Deus, tá? O homem como pecador, o homem, ele peca. E quais são os pecados que o homem comete? Mente, odeia, destrói, rouba, mata. Esse é a natureza do homem pecador. Então, para a gente poder deixar de ser um pecador e se aproximar de Deus, a gente precisa de Jesus. E no momento que a gente segue Jesus, a gente começa a deixar o nosso passado de pecados e começa então a seguir os ensinamentos de Cristo e a nos tornarmos um pouco parecidos com Ele, né? Mais parecido com Ele. Então a gente deixa de mentir e passa a falar a verdade, a gente deixa de odiar e passa a amar, a gente deixa de destruir para construir, a gente deixa de roubar e matar e a gente passa a doar e salvar. Então, no momento em que a gente segue a Cristo, a gente começa a abandonar os nossos pecados e começa a se aproximar de Deus. A palavra-chave da aula de hoje vai ser mansidão. Mansidão não quer dizer que eu sou manso, não tem nada a ver. Apesar da palavra ser parecida, não é a mesma coisa, tá? Mansidão é você ter tanta confiança em Deus que você não se desespera nos momentos de tristeza, de aflições, de perturbações, porque você tem aquela calma que Deus está no controle, né? Então, quando você tem mansidão, você faz a vontade de Deus com alegria, sabendo que Ele está no controle e você confia nele. Então, mansidão é ter confiança total em Deus. Então, essa palavra-chave que eu coloquei aqui, porque a gente vai falar um pouco depois lá na frente, e eu queria que vocês já soubessem, tá bom? O título da aula de hoje vai ser Experimentando uma Nova Identidade no Evangelho de Jesus. E nós vamos ver um pedacinho da carta de Paulo, chamada Colossenses. Nós vamos ver no capítulo 3, nós vamos ver do versículo 12 ao 17. Mas como é o nome da carta mesmo de Paulo que eu acabei de falar? Colossenses. Eu coloquei aqui, ó, para vocês como é que se escreve, ó, Colossenses. Bem, quem era Paulo? A gente viu na aula passada que Paulo, ele perseguia os cristãos, né? E estava indo, inclusive, perseguir alguns cristãos. E a perseguição era, se ele encontrasse cristão e soubesse que era cristão, ele mandava prender, mandava matar,
né? E ele era muito temido, os cristãos tinham muito medo dele, porque ele era muito ruim, né? Então, Paulo, ele estava, como está aqui, ó, vou mostrar aqui, ó, no lado pecador dele, né? Ele estava afastado de Cristo, ele perseguia Cristo. Então, por isso que quando que ele caiu e viu aquela luz, né? E Jesus perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque ele era um perseguidor de todos que seguiam a Cristo, né? E no momento em que Saulo, que Jesus chamou Saulo, né? Chamou Paulo, e Paulo passou a seguir Jesus, então Paulo largou o lado pecador dele, né? E passou a ser uma outra pessoa, totalmente diferente. Então, a primeira coisa que estranharam é que viram que Paulo estava orando, né? Ele passou a ser um cristão. Então, ele que perseguia os cristãos, ele passou a ser um cristão e orava. Ele passou a evangelizar, a ensinar quem era Jesus, quem foi Jesus, e ensinava o que Jesus tinha ensinado para as pessoas. Ele, em vez de perseguir, ele passou a ser perseguido. E aí na história de hoje vocês vão ver que Paulo vai ser preso. Preso por quê? Preso simplesmente porque era cristão, simplesmente porque ele ensinava quem era Jesus. Então, como vocês estão vendo aqui, ó, na prisão, Paulo está preso, né? E nessa prisão, Paulo ele ensinava as pessoas que estavam em outras cidades. Então eu volto a perguntar, como é que ele conseguia ensinar as pessoas que moravam em outras cidades se ele estava preso? Ele não podia sair da prisão. Veja que ele estava acorrentado e não podia sair daí para ensinar as pessoas. Então ele ensinava as outras pessoas escrevendo cartas. E graças a essas cartas que nós temos um monte de livros que foram escritos por Paulo, porque esses livros que Paulo escreveu, boa parte deles foram cartas que ele escreveu, algumas delas na prisão, como a carta que nós vamos estudar hoje, que é chamada Colossenses, tá? E por que essa carta chama Colossenses? Porque ela foi escrita por os colossenses. Colossenses eram as pessoas que moravam na cidade de Colossos. E lá tinha alguns cristãos, tinha uma igreja lá. Então, aqui eu trouxe os livros, né? Aqui estão todos os livros do Novo Testamento. E eu queria que vocês dessem uma procurada e achassem o livro de Colossenses, né, no Novo Testamento. Vou dar um tempinho para vocês procurarem aí nessa imagem, hein? Bem, o livro de Colossenses, como eu acabei de falar, foi uma das cartas de Paulo. Então, não está aqui nos Evangelhos, não é o livro de Atos, está aqui, ó, entre os livros, entre as cartas, né, que foram escritas por Paulo. Então veja que o Colossenses está aqui no meio, ó, Colossenses. Então, todo mundo achou? Tá ok? Nessa carta, Paulo ensina como nós cristãos devemos ser depois que passamos a acreditar em Jesus. Se eu acredito em Jesus, se você acredita em Jesus, então a gente tem que conhecer essa carta para saber o que fazer por ser um cristão, tá? Então, como ser uma nova pessoa, né? Porque todo mundo que segue a Cristo, ela tem que largar os pecados dela e tentar seguir os ensinamentos de Cristo. Então, nessa carta, Paulo tenta ensinar de uma forma prática. Então, Paulo diz que todo cristão ele tem que ter compaixão. O que é compaixão? Compaixão é sentir a dor dos outros como se fosse a sua dor. Então, quando você vê alguém, por exemplo, passando uma necessidade, quando você vê alguém tendo um sofrimento, chorando, você
sente aquela dor e quer fazer algo para ajudar aquela pessoa. Então, quem tem compaixão, né, começa a fazer o segundo ensinamento, um outro ensinamento que ele ensinou, que é bondade, né? O que é bondade? Bondade é fazer o bem. Então, uma das formas de você fazer o bem, por exemplo, você tem uma roupa que está meio apertada, que você não gostou muito, um brinquedo que você já não brinca muito, vamos doar para uma criança que não tem brinquedo, né? Vamos fazer o bem. Então, quando tem um senhor, né, oferece o lugar que você está sentado para ele, né? Ajuda a mamãe e o papai a lavar os pratos, a arrumar a mesa. Então, isso é fazer isso é a bondade, fazer o bem, tá? Uma outra coisa que Paulo ensinou nessa carta foi sobre humildade. Humildade é você reconhecer que nós, sem Deus, não somos nada, né? Nós dependemos da graça de Deus. Nada que a gente faça é merecedor da graça de Deus, mas Deus nos dá de graça, né? Então, o mínimo que a gente tem que ter é humildade para reconhecer que a gente é plenamente dependente de Deus, tá? A outra palavra, o outro ensinamento de Paulo foi sobre mansidão. O que é mansidão? Foi a nossa palavra-chave. Mansidão é você fazer a vontade de Deus com alegria. E você faz a vontade de Deus com alegria porque você confia nele. Então, muitas vezes, você vai fazer algo que você não gosta, ou que você não gostaria de fazer. Mas, por você confiar em Deus, você sabe que aquilo é melhor para você. Tá? Paulo ensinou também sobre longanimidade. O que é longanimidade? Olhem para essa foto de Paulo preso. Ele está preso, acorrentado, frio, num lugar sujo, escuro, comida horrível, né? E vejam que ele está tranquilo. Ele está na paz de Deus. Por que ele está na paz de Deus? Porque ele sabe que Deus está no controle. Se Deus colocou e permitiu que ele ficasse preso, é porque Deus tinha um motivo para isso. E Paulo estava calmo porque sabe que estava fazendo o que Deus queria. Então, ter longanimidade é ter a calma de quem tem Deus no controle. Perdão. Paulo ensinou sobre o perdão, que nós cristãos devemos desculpar os erros dos outros, perdoar as dívidas, assim como nós queremos que perdoem as nossas dívidas, assim como nós queremos que Deus perdoe os nossos pecados. Quando a gente é salvo por Jesus Cristo, nos tornamos discípulos dele e começamos uma caminhada na direção de ser cada dia mais parecido com Jesus. E para isso a gente precisa o quê? Abandonar os nossos pecados do velho homem, né? E aprender e seguir os ensinamentos de Jesus e nos tornarmos mais parecidos com ele, aproximando assim cada vez mais de Deus. Bem, agora chegou a hora da gente decorar o versículo, né? O versículo de hoje está no livro de Atos, capítulo 12, versículo 24. Ele é bem curtinho. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Né? Vamos lá. Tentem decorar o versículo. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. O que quer dizer esse versículo? Esse versículo mostra que depois da crucificação de Jesus, teve os discípulos, né, que começaram a espalhar a mensagem de Jesus. E a mensagem de Jesus chegou até Paulo, e Paulo agora estava espalhando para mais e mais pessoas. Então vejam que a palavra de Deus
crescia e se multiplicava. E ela cresceu e se multiplicou tanto que chegou até nós, nos dias de hoje, né? Há mais de 2000 anos depois que Cristo foi crucificado. Bem, a nossa atividade de hoje, eu vou passar para vocês uma folhinha, vai ser um ditado. Vocês vão precisar da ajuda do pai de vocês. Eu vou passar uma folha que vai ter 2 colunas, igual aqui. Vai ter assim, ó, velho e um tracinho. E vocês vão escrever o nome de vocês aqui. E vai ter assim, novo. E vocês vão colocar o nome. Então aqui eu coloquei meu nome. Então ficou velho Ricardo, novo Ricardo. Eu vou mandar essa folhinha para vocês. E vou mandar também uma folhinha com as palavras para os pais de vocês. Então, se os pais de vocês não entenderem a atividade, vocês podem pedir para eles assistirem esse pedacinho da aula aqui para explicar. Então, os pais de vocês vão ler as palavras que eu mandei e vocês vão ter que escolher se a palavra é algo do velho Ricardo ou do novo Ricardo que segue a Jesus. Ou seja, se a palavra que eu estou informando é uma coisa que o pecador, Ricardo velho pecador fazia, ou se o Ricardo hoje que segue a Jesus faz. E aí você vai escolher um dos 2 lados e vai colocar essa palavra, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus e um grande abraço. Tchau! Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou